A paz do Senhor, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para deixar mais uma palavra ao seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra que eu vou deixar para os meus amados irmãos se encontra no livro de Salmo. Aleluia, que vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. Aleluia. Aí aqui uma pequena explicação vai falar. O livro de Salmos mostra as profundezas da alma de seus autores. A sua comunhão com Deus, podemos nos identificar com as experiências pessoais e os momentos de angústia, de tristeza, de alegria, a fé de cada um deles. E com isso, aprender a desenvolver a confiança no Altíssimo, na certeza de que assim como Ele não desamparou aqueles que lhe chamaram no passado, jamais vai ignorar o clamor sincero daqueles que fielmente o buscam. Dois tipos de pessoas. Este salmo é uma prévia de todo o conteúdo do livro, porque mostra o contraste entre os justos, que se destacam pela obediência às Escrituras sagradas, e os ímpios, que desprezam o seu ensino. Enquanto o primeiro grupo possui caráter irrepreensível e capacidade de renunciar ao mal, o segundo vive afastado do Altíssimo e faz suas próprias vontades. Para recompensar a entrega sincera do justo, assim Deus os honra com uma felicidade sincera, com uma felicidade superior, irmão, a qualquer satisfação deste mundo. Além disso, eles se tornam objeto do seu favor e da sua atenção. Já os ímpios, devido à sua desobediência, se colocam na rota de sofrimento e destruição. Aprendemos com isso que quando somos fiéis ao Senhor e seguimos apenas os seus conselhos, temos uma vida feliz em todos os sentidos. Ser fiel aos princípios divinos em meio a uma geração corrompida exige determinação. Cabe a cada um ser consciente quanto aos riscos que existem de contaminação espiritual e de perda da fé. Com a internet, por exemplo, tem sido cada vez mais fácil ser influenciado pela malícia e pelos padrões seculares. Basta um clique para que a pessoa esteja a absorva ideias e sentimentos com quem não tem o mínimo de temor ao Altíssimo. Por isso, o melhor conselho é renunciar a qualquer tipo de associação com os ímpios. Afinal, o justo, que brinda a sua fé, ou seja, vive da sua fé ou protege a sua fé, não anda, não se detém, não se assenta com eles. Irmãos, a palavra está falando aqui sobre a diferença entre os justos e os ímpios.
O justo, ele vive o Salmo de número 1. Né? E o injusto, ele perece. Não que o justo também não passe por luta, por vento, por momentos difíceis. Ele passa. Mas se você for prestar atenção, o justo, a alegria dele vem toda manhã. O ímpio, se você for reparar, a alegria dele é passageira. E a tristeza é sempre ali constante na vida dele. Já o justo, não. Por quê? Porque o justo vive o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, e na lei do Senhor, e na obediência à palavra de Deus, é o seu prazer. Ou seja, o justo, ele vive uma separação. Agora o ímpio não, o ímpio, ele é rebelde, ele é desobediente, ele não quer viver uma separação, ele não quer viver uma obediência à palavra de Deus, e é por isso que ele perece. E aqui está falando também sobre a importância de não se contaminar com a internet. Quando está falando para não se contaminar com a internet, não está falando para você desfazer do seu Facebook, desfazer do seu WhatsApp. Apenas está falando para você ter sabedoria em meio a coisas que podem te levar a te corromper e a te contaminar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Facebook, o WhatsApp pode ser usado para evangelizar, para falar do amor de Deus. Mas desde que a pessoa viva nos estatutos, na palavra, na lei do Senhor, na obediência ao que Ele manda. Agora, se a pessoa usa o Face e o Zap por seus bel prazer, aí já não dá certo. Por quê? Porque vai se contaminar e vai contaminar milhares de pessoas. Então, o que eu tenho para falar para vocês é: cuidado com as redes sociais. Não estou falando para você desfazer do seu Face, desfazer do seu Zap, porque isso é necessidade hoje em dia, para você se comunicar, para você falar e para você evangelizar também. O meu Face e o meu WhatsApp, o intuito do meu Face e do meu WhatsApp é apenas para uma coisa: para mandar palavra e oração, para evangelizar e para pregar o Evangelho de Cristo. Ah, mas você pode sair por aí. Ah, mas você pode ir de casa em casa. Ah, mas você pode ir nos hospitais. Ei! Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E o engraçado é que a maioria das pessoas que falam que pregar pelo Face é fácil, pregar pelo Zap é mole, eu não vejo essas pessoas que questionam o Face e o Zap evangelizando por aí. Eu não vejo elas sofrendo por amor ao Evangelho. Eu só vejo elas questionando, ó, usar o Zap é errado, usar o Face é errado, fazer isso é errado, fazer aquilo é errado. Mas eu não vejo elas se esforçando para poder fazer a obra do Senhor, para poder evangelizar, para poder falar do amor de Deus, para poder ajudar o próximo, para poder levar uma palavra, para poder levar um conselho, para poder levar um ensinamento bíblico. Eu não vejo. Então, antes de questionar quem usa Face para evangelizar, quem usa Zap para falar do amor de Deus e da graça de Cristo, faça você também a sua parte. Você vê que no Facebook agora é um monte de pessoas evangelizando, é um monte de pessoas falando do amor de Deus.
Aí fica um bando de gente desocupada que não faz e não quer deixar ninguém fazer, questionando. Ah lá, ó, tá vendo lá, ó? Pregar pelo Face é fácil, pregar pelo Zap é mole. Irmão, se você não vai ajudar, ó, pouquinho de seria. Se você não tem a capacidade que o irmão ou a irmã tem de fazer um vídeo falando do amor de Deus, da graça de Cristo, não questiona. Eu vejo muitas pessoas questionando as pessoas que usam o YouTube para poder pregar o evangelho, para poder falar do amor de Deus, para poder fazer a obra. Só que é aquilo. São pessoas que não fazem nada por reino, na grande parte. São pessoas que, quando você vê, você procura saber se ela prega, se ela adora, se ela busca a face do Senhor, se ela faz visita, se ela evangeliza. E quando você vê, ela não faz nada disso. Aí ela quer questionar quem faz, mesmo que seja pelo Face, mesmo que seja pelo Zap, mesmo que seja através de uma tela. Irmão, o mais importante é estar com a vida no altar. Se eu prego pelo Face, pelo Zap, faço vídeo do YouTube, eu sei do preço que eu pago com Deus. Eu sei das noites que eu fico acordado aqui, orando, jejuando, lendo a palavra, se separando, me santificando. Eu não preciso estar provando nada para ninguém não, irmão. Eu não faço a obra de Deus para provar nada para ninguém não. A Bíblia diz que a obra de Deus ela tem que ser feita por amor. Se eu faço um vídeo falando da palavra de Deus, é para poder ajudar outras pessoas. É para poder auxiliar quem precisa. É para poder abrir a visão espiritual de algumas pessoas. Não é para querer ser o melhor. Não é que eu sou o bambambam da internet, do YouTube, do WhatsApp. Não. Eu sou apenas um instrumento que Deus usa para poder alertar os seus filhos. E até mesmo para me alertar. Já cresci muito vendo vídeo de pregadores. Já cresci muito vendo pregadores ao vivo. Já cresci muito vendo palavra de pessoas da internet. E nem por isso eu fico questionando quem prega, quem roda, quem pula na internet. Por quê? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. E eu também não faço meus vídeos para botar na internet. Eu também não faço vídeo pregando a palavra para poder auxiliar outras pessoas. Por que eu vou questionar? Por que eu vou bater em cima de quem faz isso? Não. Eu não estou isento. Porque essa é a oportunidade que Deus me deu. Antigamente eu usava o Face, o Zap, para coisas tenebrosas. Por que não usar para a glória e honra do nome do Todo-Poderoso? Por que não alcançar vida, pessoas, famílias, lares, lugares, dimensões? A tecnologia atrapalha um pouco? Sim, atrapalha, mas também ajuda. Ajuda eu, você que não tem condições de fazer uma obra missionária no campo missionário. Ajuda eu e você a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, para pregar o evangelho, para orar pela vida do irmão, para dar um bom conselho dentro da palavra de Deus. Então, antes de questionar um pregador da internet, uma pessoa que faz a obra ali, ó, pregando, orando, dando conselho, pague teu preço com Deus. Dobra o joelho, fala assim, ó, Senhor, o Senhor autoriza que essa pessoa faça isso? Que eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Irmãos,
No Facebook, quando você abre, você vê coisas que só Jesus na causa. Mas por que não mudar isso? Por que não usar o Face e o Zap para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de Cristo Jesus? Ah, mas é algo pecaminoso. Ah, mas é algo que contamina. É algo que contamina, mas a Bíblia diz que eu sou a luz do mundo. Eu vim para iluminar, eu vim para salgar a terra. Todos podem se contaminar, desde o momento que eu não se contamine. Você pode ir lá no meu Face. Você não vai ver uma foto sensual, você não vai ver uma foto promíscua, você não vai ver uma foto na roda dos escarnecedores, você não vai ver uma foto na roda dos pecadores. Você vai ver apenas eu pregando o Evangelho de Deus. Você vai ver apenas eu levando as boas novas de Jesus. No Zap é a mesma coisa. Você vai ver eu mandando palavras e orações. Claro que tem muitos que me bloqueiam e me excluem. Por quê? Porque não querem escutar a palavra de Deus. E eu ligo para isso? Não. O importante é eu fazer aquilo que Deus me concedeu a fazer. E se você tem a oportunidade de sair por aí afora, viajar, para evangelizar, fazer a obra missionária, falar do amor de Deus, por aí, faça. Porque querendo ou não, a gente fazendo ou não, o povo vai questionar, o povo vai julgar, o povo vai falar mal. Então, independente da situação, independente do que você faça, seja assim, num país, numa cidade, numa rua, numa praça, na internet, no Face, no Zap, faça aquilo que Deus te chamou a fazer. O importante é pregar a palavra de Deus. O importante é orar, jejuar, ler a palavra, se separar, se santificar, renunciar ao eu, às vontades, desejos, se santificar, se consagrar a Deus. Mas só que parece que tem crente que perde tempo falando mal de todo mundo. Fala mal de quem viaja para evangelizar, fala mal de quem prega o Evangelho, fala mal de quem está no Face fazendo a obra do Senhor, fala mal de quem está no Zap pregando o Evangelho. Ou seja, está fazendo o papel de quem? Está sendo instrumento de quem? De Deus ou do diabo? Até porque a Bíblia diz que existe o pecado do Lashon Hará, que é o pecado de quê? Falar mal do irmão. E quantas das vezes nós mesmos, que somos evangélicos, falamos mal dos outros? Então está na hora de se arrepender, de buscar mudança. Se você falava mal de pregador, não fale mais. Se você questionava quem viaja para pregar o Evangelho, não questione mais. Porque se cada um está no que está fazendo, é porque Deus colocou, Deus assim concedeu. Você pensa que às vezes eu não fico triste por eu não ter condições de poder sair por aí afora pregando o Evangelho da paz, pregando o Evangelho genuíno? Eu fico triste. Mas eu também não deixo de aproveitar a oportunidade que Deus me dá. Toda a oportunidade que eu tenho, eu estou ali, ó, falando do amor de Deus, falando da graça de Cristo, falando que Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu. Falando que Ele pode abençoar a sua vida financeira, falando que Ele pode abençoar a sua vida material, falando que Ele quer ampliar a sua vida espiritual para com Ele. Toda oportunidade, ela é bem-vinda para mim e para você. Porque se você for em outro país, tem missionário sendo morto essa hora, sendo decapitado vivo. Por quê? Porque falou no nome de Jesus. Tem obreiros que estão passando perseguições no campo. E muitas das vezes eu e você que estamos aqui, ó,
tendo a oportunidade de poder pelo Face, pelo Zap, na rua, no trem, no ônibus, em outros lugares, falar do amor de Deus, pregar o Evangelho, ficamos uns atacando o outro, um metendo malho no outro. Aí eu falo, isso é a obra de Deus? Não. Isso é contenda que o diabo coloca no meio de nós para poder nos parar, para poder nos atrasar. Porque Deus, ele sabe que a vinda dele está próxima. E o diabo está fazendo de tudo para calar os seus adoradores. Só que é aquilo. Daniel, ele também estava na Babilônia. Assim como nós também estamos. Só que Daniel orava 3 vezes ao dia. E ele assentou no coração não se contaminar com o manjar do rei. Trazendo para o dia de hoje, nós somos a geração de Daniel. Estamos no meio da Babilônia. Esse mundo é uma Babilônia. Só que Jesus, ele quer que eu e você não se contamine. Quer que eu e você não se venda, não se renda, não se proste. Não se alimente das coisas que não é proveniente da palavra de Deus. Use o Face sim para pregar o Evangelho. Use o Zap sim para pregar o Evangelho. Porque um dia, naquele grande dia, o Senhor vai te pedir conta de todas as oportunidades que Ele te deu. De falar do amor de Deus, de falar da graça de Cristo para todos. E você vai falar o quê? Ah, eu não preguei porque o irmãozinho falou que era errado. Ah, eu não fiz isso, Senhor, porque os outros estavam falando mal de mim. Aí o Senhor vai falar para mim e para você, quem te chamou? Quem te preparou desde o ventre da tua mãe? Foi quem? Aí a gente vai falar, foi o Senhor. Aí o Senhor vai falar para mim e para você, então por que você não fez o que eu mandei? Aí quem vai ficar com a cara grande vai ser eu e vai ser você. Por quê? Por desobediência. Por mais temer ao homem do que temer a Deus. O homem, ele tem poder de matar a carne, mas Deus não. Deus, ele tem poder para matar a carne e mandar a alma para o inferno. E para o inferno ninguém quer ir. Nem eu, nem você. Só que muitas das vezes nós procuramos o caminho do inferno. Nós entramos pela porta larga. Quando na verdade a Bíblia diz o quê? Porfiais, vigiais por entrar pela porta estreita. Porque muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque já se venderam, já se prostraram à Babilônia. Então a palavra é, não se proste, não se venda à Babilônia. Seja como Daniel, ore 3 vezes ao dia, evangelize 3 vezes ao dia, fale do amor de Deus, sim, fale da graça de Deus, sim. Não se contamine com o manjar do rei, não se contamine com a Babilônia que estamos vivendo, que é o mundo, que é o padrão do mundo, que é o que o mundo coloca como certo. O que nós temos que seguir, o que nós temos que viver, o que nós temos que obedecer é a palavra de Deus. Não é os padrões do mundo. No mundo você vê de tudo. No mundo você pode tudo. Mas mediante a Deus e a palavra dele, o que temos para mim e para você é os mandamentos da palavra. Os ensinamentos, os princípios cristãos. E a graça do Senhor nos basta. Porque na nossa fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus. É quando você está sem força de orar, jejuar, ler a palavra, pregar o Evangelho, evangelizar, que Deus, ele vai te dar graça para você fazer. Seja da maneira que for, seja do jeito que for, na rua, no trem, no ônibus, no Face, no Zap, ele vai falar com você. Prega, fala sobre essa palavra, dá um abraço, cumprimenta, mas
o que está faltando hoje em dia é nós sermos sensíveis ao Espírito Santo. Tem vezes que eu não quero fazer vídeo. Tem vezes que eu não quero fazer ao vivo no Face, falando da palavra de Deus. Mas sabe o que o Espírito fala comigo? Eu te chamei para quê? Para você ficar dando ouvido ao que falam, ao que pensam? Para você deixar sua ferramenta de lado? Aí eu falo, não, Senhor, o Senhor não me chamou para isso. O Senhor me chamou para pregar as boas novas. Aí é onde ele fala comigo. Então por que você está dando ouvido ao que os outros falam? Então por que você está desanimado, prostrado, parado? Aí eu vou lá, gravo o vídeo e posto. Aí, como resultado, vidas são alcançadas, o nome do Senhor é glorificado e eu fico em paz com o meu coração. Mas eu dependo do Face, do Zap, para pregar o Evangelho? Não. Eu dependo de internet para poder fazer uma obra? Não. Porque do mesmo jeito que eu prego no Face, prego no Zap, oro no Face, oro no Zap, se alguém me chamar, debaixo da bênção de Deus e debaixo da bênção dos meus líderes, por que eu não vou? Deus me chamou para isso. Deus não me chamou para ficar parado. O que está acontecendo hoje é que muitos que têm oportunidade de viajar fora para evangelizar, estão questionando o que não tem. Eu não tenho condições de sair por aí Brasil afora para fazer a obra, para evangelizar, para fazer a obra, para pregar. Eu não tenho. Mas da mesma forma que eu prego pelo Face, que eu prego pelo Zap, vidas são alcançadas, pessoas são alcançadas. Quantas pessoas já me mandaram mensagem dizendo, poxa Jorginho, a palavra que tu trouxe foi uma bênção, continue assim. Quantos comentários nos meus vídeos, quantos comentários nos meus ao vivo dizendo, continua trabalhando para Jesus, continua fazendo a obra de Deus. Por quê? Vidas têm sido alcançadas, pessoas têm sido transformadas, a obra de Deus tem sido feita, o nome do Senhor tem sido glorificado. E por que eu vou parar? Por que eu vou ficar dando ouvido a questionários de pessoas que não me ajudam em nada? Muito pelo contrário, só estão aí para tentar me parar, para tentar me oprimir, para tentar me cegar, mediante ao propósito que Deus colocou no meu coração. É como aqueles fariseus. Deus disse, hipócritas, vocês não entram no céu e nem deixam os pequeninos entrar. Já viu aquela pessoa que não faz e quando vê alguém se levantando para fazer, ela quer parar, ela quer questionar, ela quer julgar, ela quer parar. Essa é a minha geração. Meu irmão, o tempo que você fica me questionando por eu botar vídeo na internet pregando o Evangelho, é o tempo que você coloca a tua vida no altar, toma vergonha e viva na palavra, para que Deus possa te usar também. O tempo que você fica aí metendo malho em pregador da internet é o tempo que você está de joelho dobrado, orando, clamando, pregando o Evangelho. Mas não, irmãos. Fica um matando o outro, um denegrindo a imagem do outro, sabe? Umas coisas que dentro do Evangelho não dá para suportar. Deus não te chamou para ser juiz. Deus não te chamou para ser aquele que dá o ponto final na vida de alguém. Deus te chamou para ir por todo mundo e pregar o meu Evangelho. O Evangelho de Deus é a palavra. É o que eu faço. É o que eu faço.
Eu estou levando o evangelho da palavra. E tem alcançado vidas, tem alcançado pessoas. Amém, povo de Deus? Então, esse é o meu posicionamento mediante a isso. Não me questione por eu colocar vídeo no Face, ou no Zap, ou no YouTube. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, não tenho condições financeiras para sair por aí Brasil afora, para evangelizar, para falar do amor de Deus. E se você que está me vendo tem condições de fazer isso, faça com amor, com carinho, com respeito, com humildade. Respeita quem prega na internet. Respeita. Porque amanhã ou depois Deus pode levantar essa pessoa que está pregando pelo Face, pelo Zap, como grande pregador, como uma grande pregadora do Evangelho, pregar por aí pelo Brasil afora, e você ficar de cara grande por falar mal dessa pessoa. Então, melhor do que questionar é ajudar. É raro alguém falar para mim: poxa, Jorginho, vamos fazer um vídeo pregando o Evangelho. Vamos fazer um vídeo, uma live pregando o Evangelho. Por quê? Porque a maioria das pessoas querem questionar. Mas as pessoas não entendem que hoje em dia tem que ter condições financeiras de sair por aí para falar do amor de Deus. Você tem que ter dinheiro de passagem, você tem que ter dinheiro do lugar que você vai ficar. Deus provê isso tudo? Provê. Mas aí é Deus que está no controle. Não é eu e é você que está querendo fazer por vontade própria. Porque tem muitos aí que estão querendo fazer por vontade própria e está quebrando a cara. Está se dando mal. Sabe por quê? Porque não está debaixo da direção de Deus. Quando eu e você estamos debaixo da direção de Deus, nós não precisamos de nada. Tudo Ele provê. Ele provê passagem, Ele provê a volta, Ele provê as necessidades. E o Evangelho vai ser pregado, a palavra vai ser pregada, vidas vão se render e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas quando estamos debaixo da ordenança divina, agora fora isso, não adianta. Então, o meu posicionamento mediante a isso é: use o Face, use o Zap, use a rede social para aquilo que Deus te chamou para fazer, como um obreiro de valor, que maneja bem a palavra e não tem do que se vergonhar. Tem coisas ruins no Face, no Zap? Tem. Mas use o Face e o Zap para coisas boas, para pregar o Evangelho, para ser o mensageiro de Cristo. Não se contamine, não se venda, não se renda. Seja uma pessoa sábia. Ah, mas está todo mundo usando para colocar algo pecaminoso. Ei, Deus não me chamou como todo mundo. Deus não te chamou como todo mundo. Deus nos separou, nos lavou e nos remiu para fazer a diferença. Amém, povo de Deus? Deus abençoe a vida de todos. Eu sei que muitos vão me questionar. Eu sei que muitos não vão entender. Mas eu entrego na mão do Senhor. Deus abençoe a vida de todos.